Em Provérbios, a vossa Bíblia em Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19. Eu dei um tema, nossa, como se fosse um pregador, né, excepcional, mas eu até dei um tema que o tema da mensagem é os caminhos insondáveis de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Misericórdia. Amém. Deus seja louvado. Amém? Há três coisas que me deixam maravilhado. Não consigo compreender a quarta. O caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma mulher. Amém? Até aqui só. Podem olhar para mim, por favor. Eu estava brincando com o Jefinho, já brinquei com o Jefinho, que ele podia me dar um pouco de cabelo, né? Mas aí o pastor falou, olha para minha gravata, eu falo, olha para minha careca. Misericórdia. Tem que brincar, né? Tem que levar essa... Amém. Irmãos, a palavra que eu quero trazer, o que Deus tem colocado no meu coração, colocou no meu coração, é uma palavra que nos leva a contemplar os caminhos insondáveis de Deus, né? Aqui nas palavras do sábio Agur, no livro de Provérbios, ele não tenta explicar. Agur não tenta explicar essa soberania de Deus. Ele apenas admite a sua limitação. Há coisas que ele diz, há coisas que me deixam maravilhados, que não consigo compreender. E esse é o ponto de partida de todo homem temente a Deus. Aleluia. Deve ser o ponto de partida de todo homem temente a Deus. Reconhecer que há mistérios diante dos quais só nos resta reverência. Aleluia. Irmãos, não adianta a gente querer explicar tudo. O homem, o ser humano tem essa tendência, né? A gente quer explicar tudo, quer encontrar explicação para tudo que a gente vê. Não, por que que... E é o que eu costumo dizer, né, que as pessoas falam para mim, você não gosta do universo. Eu sou apaixonado pelo universo. Quando eu vejo que os cientistas descobrem outras galáxias mais longe, mais distantes, mais para mim é algo que louva o nome do Senhor, engrandece a soberania de Deus, né? Porque, como eu já disse, o universo ele é extenso, um pouquinho, são 93 bilhões, né, de quilômetros de anos-luz, alguma coisa assim. E a palavra do Senhor fala que o Senhor mediu os céus a palmos. Aleluia. São mais de 1.000 milhões de estrelas e Ele conta cada uma e chama cada uma pelo seu nome. Então isso daí para mim só exalta mais ainda a soberania de Deus, a majestade de Deus. Então eu sou apaixonado quando falam para mim dos céus e revelam estrelas e galáxias mais distantes. Amém, irmãos? Então a questão aqui, a gente não precisa entender aquilo que vem no nosso coração. Em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que ele diz que grande riqueza de sabedoria e conhecimento tem Deus. É impossível compreender suas decisões e entender seus caminhos. Então, o objetivo aqui hoje é caminhar juntos. Quero tentar explicar para vocês esses mistérios, né? Eu não vou conseguir explicar, mas caminhar juntos nesses 4 mistérios descritos por Agur: o caminho da águia, o caminho da serpente, o caminho do navio e o caminho do homem com uma donzela. Cada um deles ensina uma verdade espiritual que deve transformar não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração. Não só a nossa compreensão, mas o nosso coração. Amém? Como disse João Calvino, a mente humana é por natureza uma fábrica de ídolos. Muitas vezes queremos controlar até os caminhos de Deus. É igual o que eu falei há um bocado. Nós queremos entender, queremos explicar as coisas do Senhor e muitas vezes elas são inexplicáveis. E nós que abraçamos, né, a fé reformada, nós lembramos que a soberania absoluta do Senhor está em Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. A fé carismática nos lembra da ação contínua do Espírito Santo
que está em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então, irmãos, é um momento é uma unificação. É a gente estar firmado na palavra, obedientes à palavra, compreender a palavra e ao mesmo tempo entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Espírito Santo nos leve por onde Ele quer que nós devemos ir. Amém? Assim vivemos com a ideia de que Deus tem o controle sobre tudo, mas também está sempre perto, atuando na nossa vida. Eu louvo a Deus porque quando Ele, Senhor, me escolheu, foi maravilhoso. Eu vou falar ainda aqui mais um pouquinho, mas o primeiro ponto que eu quero dizer é o caminho da águia no céu. Quer dizer, altitude espiritual e confiança na providência de Deus. O primeiro caminho, que é o da águia no céu, o voo elevado da águia, é uma das suas marcas mais impressionantes. Ela não gasta energia batendo asas o tempo todo. Em vez disso, ela sabe aproveitar as correntes do ar para planar e alcançar altitudes que poucas aves conseguem. Isso lhe dá uma visão mais ampla do território e coloca acima das tempestades. E ainda pesquisando alguns textos, e diz que esse planar da águia, né, nos momentos, nas situações mais altas que ela consegue, é logo depois de uma mudança, de uma transformação que ela passa. Ou seja, depois que ela está se sentindo velha, o bico já tá muito curvado, as unhas já estão grandes, ela já não consegue agarrar a presa, o bico dela já não consegue cortar a carne da presa, as asas dela, as penas dela já estão velhas, e aí é quando ela passa pelo processo mais doloroso da vida dela. Ela começa a arrancar as penas com o próprio bico, né? E depois de ela arrancar todas as penas dela, ela arranca as unhas, e por fim ela bate o bico na rocha, sobre uma rocha, até que ele quebre, até que ele saia. E ela passa por esse processo doloroso. E depois as penas delas começam a nascer outra vez. Ela começa a se formar de novo, vem penugem novas, as unhas começam a crescer de novo, o bico dela começa a ser restaurado. E aí quando ele está completo, todo esse processo dela, ela faz o voo mais alto dela, que é onde ela vai para cima das nuvens e é o voo mais conhecido, que é o voo dela que faz ela voar mais alto. Amém? Então, esse processo, às vezes, por mais doloroso que seja para a águia, muitas vezes a gente precisa passar por ele. Muitas vezes a gente tem que se colocar na mão do Senhor para passar por esses processos. É doloroso, mas Deus está nos moldando. Ele nos molda conforme a vontade dele. Amém? A águia voa alto, sustentada por correntes invisíveis. Ela não deixa rastros. Assim é a providência divina, invisível, mas real. Isaías 40:31 diz que mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O que sustenta a águia é o vento. O que sustenta a igreja é o Espírito Santo do Senhor. Amém? O problema é que muitos de nós vivemos tentando bater asas sozinhos. Tentamos resolver tudo com a nossa força e nos cansamos. Mas quem se rende ao vento do Espírito Santo, descansa. Quem confia no Senhor, voa onde jamais chegaria por esforço humano. Quando eu vim para cá, para a Bélgica, eu vim com um propósito. Eu vim buscar a minha jumenta perdida. Como Saul, né? Que perdeu a jumenta e foi atrás. E eu vim para cá com um propósito. Que era trabalhar, ganhar dinheiro e pagar umas dívidas, né? Que a gente tinha lá em Portugal. E quando eu vim para cá, eu vim e fiquei, acho que 2 meses na empresa que eu vim. E eu vi que não ia ficar bem ali. Não foi nada daquilo que tinha sido prometido para mim. E eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, eu vou voltar.
Pra já por ela, eu tinha voltado no mesmo dia que eu tinha chegado aqui, né? Quando eu cheguei lá no lugar, que eu fiz uma chamada de vídeo pra ela, ela falou assim, onde você tá? Você tá numa prisão? E eu brinquei, não quis. Eu tentei evitar ao máximo mostrar pra ela onde eu estava, né? Mas ela, vem embora agora, não fica aí não. Mas ali Deus já estava moldando. E com 2 meses eu falei que ia voltar. Eu falei, não, vou voltar para Portugal, vou voltar a trabalhar lá e tudo. E enfim, Deus abriu a porta em outro lugar para mim. Apareceu uma outra oportunidade. Eu saí de onde eu estava, agradeci a oportunidade que eu tive, e fui para essa outra empresa. Mas o meu buscar, a minha convicção de cristão não estava forte. Eu estava desviado, perdido dentro da casa do Pai. Então, e foi momentos para mim que muito difíceis, porque conheci coisas caminhos que nunca trilhei antes e passei a trilhar. O Senhor foi me direcionando, né? É aquela coisa, né? Você, por mais que você tente se afastar do caminho do Senhor, o pastor Elias gosta de falar muito isso, né? Você vai saindo, mas vai acabar indo para o centro da vontade do Senhor. Então, vai saindo para dentro. Então, Deus me direcionou e eu conheci a Viva Church de uma forma muito inesperada, através da vida do Luiz Felipe até. Convidou a minha filha a vir para a igreja aqui em Namur. Eu já estava indo numa igreja lá em Bruxelas. E quando eu estava sozinho aqui na Bélgica, né? E minha família veio para cá, trouxe a Elaine, minhas filhas, para passar as férias aqui. E quando elas chegaram, já vieram cheios de... Não, quando a gente chegar lá, então olha, a gente vai na igreja que o amigo da Júlia convidou para ir, que falou que ia lá. Eu falei, não, a gente vai na igreja que eu estou indo aqui, tá muito bom e tal. Onde é que é? Lá em Namur? Ih, piorou, lá em Namur, meu Deus do céu, quando eu cheguei em Namur, não quero voltar lá não. Mas pensa numa pessoa que veio para a igreja muito contrariado. Foi eu. Eu vim muito contrariado. E eu cheguei... Né, Thiago? E eu vim muito contrariado, mas quando eu cheguei aqui, Deus fez algo. E nem adianta falar, foi por causa do pastor Elias. Não foi o pastor Elias que pregou nesse dia. Recebemos uma profetada. Aleluia! Recebemos uma profetada que se fosse outra pessoa não voltava mais. Aliás, encontramos alguém que falou que não voltava mais por causa desse culto. Mas o Senhor foi misericordioso. E é como eu falo, a gente não compreende os caminhos do Senhor. Aleluia. Por mais que a gente queira bater as asas sozinhos, por mais que a gente ache que vamos encontrar um caminho sozinho, é o Senhor quem guia nossos passos. Aleluia. É o Senhor quem direciona a nossa vida, irmão. Nós não temos o controle da nossa vida. E quando a gente coloca diante do Senhor isso e reconhece isso, você para de lutar contra o Senhor, entrega a sua vida a Ele e a sua vida começa a planar. E você se cansa muito menos. Se você vive olhando apenas para o chão, você vai rastejar. Mas se olha para as circunstâncias, vai se perder. Mas se levanta os olhos para o alto e confia no Senhor, sua vida toma altitude. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor Aleluia! continue falando em seu coração. Por isso que muitos dentro da casa do Senhor, como já fui um dia, estão exaustos, estão cansados, porque tentam ser o vento. Você não é vento, meu irmão. Você é apenas águia. Você deve planar nos ventos do Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer. E ele vai para onde quer, ele te manda para onde quer. Amém? Jonathan Edwards, no grande avivamento que se deu no século XVIII, dizia: quando Deus desce em poder, até as águias mais cansadas sobem em voos que jamais sonharam. O orgulho nos mantém presos à terra, mas a fé nos faz subir. Amém? O segundo ponto que eu quero falar aqui com os irmãos é sobre o caminho da serpente sobre a rocha. Discernimento e firmeza na verdade. A serpente se move sobre a rocha sem deixar rastros. Ela é astuta,
quase imperceptível. Assim age o pecado, assim age o inimigo. Mas a nossa rocha é Cristo. Ela é firme e imutável. Ela não muda. Essa rocha não muda. E quando nós estamos alicerçados nessa rocha, o engano, o pecado, ele tenta nos tragar. Mas quando a gente está alicerçado na rocha, nós usamos a própria palavra para poder sair, para poder escapar, resistir. Amém? A palavra do Senhor fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se ofereçam ao Senhor. Coloquem diante do Senhor e ele vai nos usar. Amém? Paulo nos lembra em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém, irmão? O Espírito Santo também nos dá discernimento. 1 Coríntios 12:10 diz: a outro é dado operar milagres, a outro profetizar, a outro discernir se um Espírito é de Deus, a outro falar em diversas línguas e a outro interpretar o que está sendo dito. Quantos de nós temos nos alimentado mais das redes sociais do que da Escritura? Irmãos, é muito fácil fazermos isso no nosso dia a dia. Porque é muito mais fácil você olhar algo que não tem fundamento. É muito mais fácil você olhar para... Uma vez eu vi uma entrevista e o rapaz disse que ele não deixa o filho dele ver telefones. Aí ele falou, aí o entrevistador perguntou: mas por quê? Ele falou: você daria droga pro teu filho? Eu falei: claro que não, é óbvio que não. E ele disse: eu também não. E o telefone, ele faz, a tela do telefone faz a mesma reação que uma droga tem. Toma o telefone do seu filho para ver qual é a reação que ele faz. E eu já vi dentro de supermercado uma gritaria danada. Eu falei: gente, que isso, estão matando a criança. E o garotinho chorava, eu não entendia por que o garotinho chorando atrás da mãe, correndo de um lado para o outro, andando, a mãe junto, e ele chorava. E aí até que quando chegou no caixa eu entendi. A mãe colocou o telefone no bolso, ela tomou o telefone dele, botou no bolso, e ela falou assim: eu já te disse que você só vai ver o telefone em casa. E a criança chorava, e aí eu entendi esse argumento que esse cientista tinha falado. Então, e para nós não é diferente, não é só criança não, irmão. Não é só criança. Quantas vezes a gente acorda de manhã, pega logo o telefone, quantas vezes eu pego o telefone logo de manhã, desligo o despertador, aí já aproveito a ver se tem mensagem já no WhatsApp. Agora o grupo da igreja quase não tem mensagem, mas glória a Deus. Eu já acordo de manhã já com as 20 mensagens. Então, e por aí vai. Aí já vai ali, já emenda um link do Instagram que alguém encaminhou e pronto. Aí quando vai para o Instagram, misericórdia. Mas vamos ter atenção, irmãos. Porque muitos de nós também têm enchido os olhos com entretenimento e deixado a mente vazia da palavra. A serpente não chega com barulho, mas em silêncio. O veneno não mata de imediato, ela vai destruindo aos poucos. Se você não estiver firmado na rocha, será facilmente envenenado. Amém, irmão? Todos compreendem? Todos estão entendendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Eu tenho colocado diante do Senhor esse meu jeito, e eu peço que os irmãos, que Deus, que não sou eu, falo: Senhor, não sou eu, é o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha falar e fazer essa palavra viva em cada coração. Amém? Amém. Thomas Watson dizia: Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, mas jamais conseguirá imitar um coração quebrantado diante da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Deus é soberano. Aleluia. Vivemos uma geração onde a serpente desliza sobre a rocha sem deixar rastros. Mensagens bonitas, mas que negam a cruz. Pregadores eloquentes, mas sem o evangelho. Só quem está firmado na palavra consegue discernir o veneno escondido. Aleluia. Sem Bíblia, nós não temos base para resistir. A serpente é sutil, ela não dá bote com o chocalho, mas com o silêncio. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha. Se você não estiver escondido nele,
você vai ser devorado por engano, pelo engano. Glória a Deus. Irmãos, meu desejo é que essa palavra continue falando ao coração de cada irmão, porque é muito fácil, é o que o Senhor falou da semeadura, da lei da semeadura, né? O semeador saiu a semear e foi semeando no meio do caminho, e algumas sementes caíram entre os espinhos, mas elas cresceram, mas por causa dos espinhos sufocaram a semente e ela morreu. E os discípulos perguntaram mais tarde, mas o que é isso? E ele fala, os espinhos são os cuidados dessa vida. É aquilo que nós vivemos no dia a dia. A gente recebe a palavra aqui no domingo, vamos para casa, mas os cuidados da vida, as preocupações do dia a dia, as ansiedades que nós temos que resolver coisas, temos que trabalhar para fazer, temos que trabalhar para pagar contas, temos que trabalhar para sustentar a família. Isso acaba abafando, sufocando aquela semente. A gente perde a semente, perde a fé, porque esses cuidados estão maiores no nosso coração. Amém? Então que tomemos cuidado para que isso não venha acontecer conosco. Amém? Não aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. O terceiro caminho é o caminho do navio no meio do mar. E eu coloquei aqui a soberania divina e a direção espiritual. O mar é instável, cheio de ondas, mas o navio não está à deriva. Ele é conduzido por um leme invisível. Assim é a nossa vida. Provérbios 16:9 diz: podemos fazer nossos planos, mas o Senhor determina nosso espaço. Aleluia. Aleluia. Essa palavra. Glória. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor porque ela nos traz a verdade de quem é Deus na nossa vida. Meu irmão, a gente dá, como dizem, né, murro em ponta de faca porque nós somos teimosos. Mas se a gente voltar nosso coração para a palavra do Senhor, essa palavra nos sustenta, ela nos ensina e ela nos mantém de pé. Glória a Deus. Isaías 30:21, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de si uma voz que dirá: este é o caminho por onde você deve seguir. O Senhor sempre tem misericórdia de nós, Ele sempre nos traz de volta, Ele sempre nos mostra o caminho de volta, Ele nunca nos desampara. Amém, irmãos? Muitos de nós reclamamos das ondas, reclamamos das dificuldades que passamos todos os dias. Você não conhece a minha vida, por isso que você fala assim. Você não sabe das dificuldades que eu estou passando, por isso que você está falando. Mas sem perceber que essas dificuldades, essas ondas, elas estão nos empurrando para o porto que Deus preparou para nós. Muitas vezes a gente olha a dificuldade e fala, está tudo perdido. Mas quando está na mão do Senhor, Ele vai nos direcionando por um caminho que a gente não compreende aqui. Nós vemos apenas o hoje, vemos apenas o agora, mas o Senhor vê além. E nós devemos confiar nele, amém? Deus usa tempestades para revelar a sua soberania. E aqui também eu lembro de como eu cheguei aqui, de como eu vim para cá. E eu me rendo hoje. Eu me rendo a todas as vontades do Senhor, porque quando eu vejo uma dificuldade, eu falo, Senhor, eu não compreendo. Eu não compreendo o que eu estou passando hoje. Eu não compreendo essas dificuldades que eu passo hoje. Mas a minha vida está nas tuas mãos. Se isso está acontecendo, é porque o Senhor tem um propósito. O Senhor é soberano. Irmãos, é muito difícil fazer isso. É difícil. Nós somos seres humanos, a gente quer explicar tudo, a gente quer explicação para tudo. Mas o Senhor é soberano na nossa vida. E nós devemos ter isso vivo no nosso coração. O mar da vida não é piscina controlada. É um oceano aberto. Mas há um capitão que governa. Temos um general, temos um Senhor que governa a nossa vida. Quem é o capitão do seu barco? Quem é que tem dirigido o seu barco, sua vida? Muitos dizem que Cristo é Senhor, mas vivem como se fossem donos do leme. Ele não é passageiro. Ele é o dono do navio, Ele é o dono da sua vida. Ou você está no leme e vai naufragar, ou então entrega a sua vida a Ele, que Ele sabe o que vai fazer. Para qual porto Ele vai te levar?
qual porto seguro Ele vai te entregar. Amém? Aleluia. John Wesley, em uma travessia pelo Atlântico, enfrentou uma tempestade. Enquanto ele temia, um grupo de irmãos morávios cantava tranquilamente. E depois ele disse: eles possuíam algo que eu ainda não tinha. Confiança absoluta na soberania de Deus. Aleluia! Aleluia. Quando nós temos confiança no Senhor, irmãos, é o que o salmista fala: pode vir os montes, ainda que os montes se lancem contra mim, se lance no mar, o exército venha contra mim, ainda assim não se atemorizará o meu coração. Irmãos, quando a gente está com o nosso coração firme na palavra do Senhor, firme nos propósitos do Senhor, confiante naquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida, irmãos, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, mas não falta a direção de Deus, não falta Deus. Deus dá uma paz, irmãos, que essa paz excede a todo entendimento. Aleluia. Não falta paz. Enquanto muitos querem tirar a vida quando acontecem essas faltas materiais, no nosso coração tem uma paz que a gente não consegue explicar, mas ela está aqui. Amém? Eu espero que ela esteja no coração de cada um também. E eu quero fazer aqui só um pequeno comentário sobre os irmãos morávios, sobre a vida deles, né? Eles tinham o coração deles tão firmado no Senhor, tão entregues ao Senhor. Eles eram missionários, e os missionários, eles, para alcançar outras vidas, e aí, o que? Alcançavam os ricos? Não, eles queriam alcançar os escravos. Os homens que eram escravizados, eles queriam pregar a palavra para os escravos. O que eles fizeram? Eles se deram como escravos. Eles eram livres. Eles se deram como escravos para poder estar no meio dos escravos e pregar aos escravos. Pregar Cristo aos escravos, para poder salvá-los. Irmãos, eu quero esse amor na minha vida. Eu quero esse amor por almas na minha vida. Quantos anos eu vivi uma vida cristã, desculpa a expressão, medíocre, pensando só em mim. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, faz de mim. Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Senhor, só bênçãos materiais. Irmãos, isso é uma vida, me perdoa, medíocre. Quando nós temos o que temos e não passamos à frente, Aleluia. é uma vida que rasa, uma vida sem Cristo. Então, o tema deles era: o nosso Cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Simples, mas diz tudo. O nosso Cordeiro conquistou, vamos segui-lo. Às vezes a gente anda despreocupado com as vidas, com aquilo que vamos fazer, e a gente já sabe o fim da história. Billy Graham disse, né? Irmãos, não tenham medo, eu já li o fim da Bíblia. Eu já li a Bíblia até o fim. Irmãos, eu espero que o Senhor venha realmente colocar no coração de cada irmão uma semente do avivamento. Já está sendo lançada. Já está sendo lançada. Tem sido o coração fervoroso do pastor Elias, e tem conseguido alcançar pelo menos a minha vida. E eu tenho colocado isso diante do Senhor. Eu quero esse fervor para evangelizar, esse fervor que os morávios tinham, que os avivalistas tiveram, e que o Senhor está derramando hoje no coração. E nós não somos os únicos, ainda tem 7.000 homens que Deus tem avivado. Amém? Ainda tem 7.000 homens que estão aí, que não conhecemos, mas há 7.000 homens que estão aí sendo avivados, irmãos. Eu quero esse fervor para evangelizar, para levar a palavra àqueles que estão perdidos e que precisam ser encontrados. Amém? O Senhor segurou Paulo, lá em Atos conta que o Senhor segurou Saulo porque ainda tinha os eleitos, os escolhidos do Senhor para irem para o caminho do Senhor, para receberem a palavra e reconhecer Cristo na vida. Então Paulo teve que ficar na cidade até que aquelas pessoas fossem evangelizadas e viessem para Cristo. Aleluia. Amém? Então o quarto caminho é o caminho do homem com a donzela. Uma aliança misteriosa e relacionamento com Cristo.
O quarto caminho do homem com a donzela, o amor humano é um mistério. Mas Paulo diz que esse mistério aponta para algo maior, que é Cristo e a igreja. Em Efésios capítulo 25 ao 27, e depois no versículo 32, ele diz: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Ele fez isso para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ele fala do casal, mas ele está sempre trazendo para Cristo e a igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós somos a noiva do Senhor, e Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso noivo. A gente deve querer estar diante dele, querermos fazer parte disso. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que já tem estado no nosso coração, tem sido conversa de mesa lá em casa, que é sobre o namoro cristão. Amém? Namoro cristão. O namoro cristão, ele precisa ter objetivo e propósito. Eu me converti já depois de adolescente. Minha mãe já teve a conversão dela também. Nós éramos de outra religião, éramos católicos, e ela se converteu, e por conta dela ir para a igreja, ela me obrigava a ir para a igreja junto com ela. Aleluia. Mas isso fez bem para mim, porque enraizou a palavra, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu via o pastor pregar, isso ficou no meu coração, ficou guardado no meu coração. Então, eu cresci, enfim, conheci minha esposa, começamos a namorar, e o nosso líder de jovens, ele falava: irmãos, não fiquem sozinhos. Os casais, os jovens casais, namorados que temos aqui, não fiquem sozinhos. Andem em companhia com outros irmãos. Irmãos, o namoro, a palavra namoro, né? Essa questão do namoro, ela surgiu há 200 anos atrás, eu acho. Uma vez a gente falando sobre isso, né, pastor, no conselho, e até citamos isso, falou: gente, se for buscar base bíblica para o namoro, não temos. Antigamente era arranjado, era contrato, vai lá, assina o contrato e está feito o contrato, nesse período aqui vai ser o casamento. Então o namoro é algo atual, amém? É algo do século XVIII para frente, que começaram a fazer essa coisa do namoro, porque o namoro cristão deve ser algo com propósito. O namoro cristão não é para preencher um vazio, mas para discernir se o outro é a pessoa com quem se pode edificar uma vida junto, glorificando a Deus. Aleluia. É para ter conhecimento mútuo. O objetivo é conhecer o caráter, a vida pessoal e espiritual do outro, verificando se os objetivos estão alinhados para o casamento, santidade e pureza. É preciso estabelecer limites. Preservar a pureza do relacionamento é essencial, o que envolve estabelecer limites claros para evitar a intimidade física antes do casamento. Irmãos, a gente é careta, irmãos. A gente não pode ter uma vida como o mundo. Nós não devemos ter uma vida como o mundo oferece para nós, como o mundo quer que nós tenhamos. Então, o casal deve evitar a tentação, deve evitar situações de risco e tentação, buscando a santidade e a pureza em suas palavras, ações e pensamentos. Devem crescer juntos. O casal deve crescer juntos. Irmãos, eu também não quero agir com demagogia, ou ser alguém que é mentiroso, né? Nós somos homens, seres humanos. Claro que tinha momentos que a coisa pegava fogo. Mas, irmão, se um não fizer e evitar, não tiver ali para falar: não, parou por aqui, vamos embora. Quantas vezes a Elaine já me expulsou da casa dela? Adri, chega, tá na hora, vai, tá na hora de ir para casa. Então, irmãos, isso é evitar. Por isso que é bom, evita estar sozinhos, evita estarem sozinhos. Saiam com outros casais, com outros amigos, amém?
Oração e estudo da Bíblia. O casal deve orar, jejuar, estudar a Bíblia, ler livros sobre namoro, casamento para fortalecer o relacionamento e o crescimento espiritual. Principalmente ter foco em Deus. O relacionamento deve ter Deus como centro, buscando a Ele a sua vontade em todas as decisões, características e comportamentos. Aleluia. Deve haver respeito e transparência. O relacionamento deve ser marcado pelo respeito mútuo, comunicação franca, honestidade e integridade. Também o casal deve estar em comunhão com a igreja. Não se isolar em si mesmos, mas frequentar cultos, grupos de estudo, buscar a companhia de outros jovens cristãos. Honrar aos pais, envolver os pais e ouvir seus conselhos é importante, pois eles podem oferecer uma perspectiva baseada em virtudes e não apenas em desejos carnais, segundo o exemplo bíblico. O que evitar? Namoro por carência. Evitar namoros motivados apenas por carência afetiva, pois isso leva a um relacionamento egoísta e autodestrutivo. Julgo desigual, não se relacionar com alguém que não compartilha dos mesmos princípios e compromissos com Deus que você. Relacionamento irresponsável, não levar o namoro como brincadeira, pois namoricos irresponsáveis podem quebrar corações, criar mágoas e marcar as pessoas negativamente. E aqui eu termino. Termino um parêntese, fecho parêntese. Amém, irmãos? É só algo que Deus colocou no meu coração. O pastor americano Paul Washer diz que o chamado do marido é morrer para si mesmo em favor da sua esposa. Não diga que é homem se não estiver disposto a sacrificar por sua noiva. E outra frase dele também: Jesus não apenas era um homem, ele era o homem. E nós o seguimos. Amém? E por isso ele se entregou por nós na cruz. Somos a sua noiva. Aleluia. Amém? Então, Cristo não nos chamou para um namoro superficial, mas para um pacto eterno. Glória a Deus. Uma certa vez um pastor falou sobre as pessoas que estão na igreja, dentro da igreja há muito tempo, participam da ceia, vão aos cultos, mas não são batizadas. Não passaram pelas águas. E esse pastor levantou esse questionamento e falou assim: você não pode ficar noiva a tua vida toda. Você já reconheceu Cristo na sua vida, já aceitou a pregação do Evangelho, já foi encontrado por Ele. Você não pode viver a vida toda namorando, noivado com Cristo. Você tem que casar. E o que é o casamento? É o batismo das águas. É o passar pelas águas. Amém? Aleluia. Quem trata a fé como um caso, sem compromisso, não entendeu o Evangelho. Muitos dizem: eu amo Jesus, mas vivem como amantes de ocasião, que só aparecem quando precisam de algo. É verdade. A igreja é chamada a ser noiva fiel. Aleluia. Aleluia. E não adúltera espiritual. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor fala sobre isso em Jeremias. Não escrevi aqui. Lá em Jeremias fala que: mas vocês viraram as costas para mim. Vocês fizeram como uma prostituta. Vocês se deitaram embaixo de todas as árvores que tem. Vocês se deitaram como uma prostituta faz, ao irem atrás de outros deuses. Eu falo: mas eu estou dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor fala que Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, esse é um Deus que muitos de nós, espero que aqui na Viva Church não, mas nós homens, né, o ser humano, vão atrás em busca de algo que acham que vai resolver o problema. Às vezes até resolve, né, irmãos? Quem diz que o dinheiro não resolve o problema aqui está mentindo, mas resolve. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Nós podemos fazer o que fazemos, trabalhamos, que temos que sustentar nossa casa, mas nosso coração não deve estar no dinheiro. Charles Spurgeon dizia: se Cristo não é tudo para você, Ele não é nada para você. Ele não aceitará dividir o trono do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Isso me curva diante da majestade do Senhor a cada momento. Irmão. Glória a Deus. Você ama Cristo como a noiva ama o noivo? Ou a sua fé é fria de conveniência?
O Espírito Santo nos chama a uma paixão santa, a um amor ardente que prefere Cristo a qualquer outro prazer. Não existe meio termo, ou somos noiva fiel, ou traímos o noivo com o mundo. Quero convidá-los a ficar de pé. Amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Santo Deus. Viva com temor, fé e sensatez. Os caminhos de Deus são altos demais para nós. E ele fala isso em Isaías: os meus caminhos são muito mais altos do que os seus. Aleluia. Mas mesmo assim ele se revela a nós. Jesus. Apesar da sua soberania, apesar da sua grandeza, do seu poder, da sua onisciência, ele se revela a nós. A fé reformada nos chama a descansar na soberania e na palavra do Senhor. A fé carismática que nós abraçamos, a chama do Espírito Santo, nos chama a responder com paixão e sensibilidade ao Espírito Santo. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Depois de contemplar o voo da águia, a astúcia da serpente, a navegação do navio e o amor da donzela, entendemos: todos esses mistérios apontam para algo maior, os caminhos insondáveis do nosso Deus, os caminhos que Ele tem para nós. Martim Lutero disse: não sei por onde Deus me guia, mas eu sei quem me guia. Irmãos, que o Senhor te guie. Você coloque a sua vida realmente na presença do Senhor, debaixo da vontade soberana dEle, para que Ele guie os seus passos, para que Ele te mova por onde Ele quer que você vá. Muitas vezes não compreendemos, mas é a vontade do Senhor que deve prevalecer na nossa vida. Aleluia. Glória. Não tente explicar tudo. Não tente controlar tudo. Não seja um crente de doutrina morta, nem emoção vazia. Viva de palavra e de espírito, de temor e de paixão. Os caminhos de Deus são insondáveis, mas não são caóticos. Aleluia. Pastor Elias fala que o Evangelho é simples. Nós falamos, o Evangelho é simples. Nós aqui queremos complicá-lo. Ele governa com sabedoria perfeita. Não sei por onde Ele me guia, mas eu sei quem me guia. Você sabe quem te guia? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo. Ô Santo Espírito de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor.